Amém? Já encontraram? Muito bem. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a partir do 4, ok? Sim? O tema desta pregação: amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, sim? Vocês sabem disso, né? Aprenderam na catequese? Mas não é só na catequese, é para a vida toda, certo? É o primeiro e o maior mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos lá, vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus nos diz, nos afirma isso, que os mandamentos foram escritos pelo próprio Deus e dados a nós por intermédio de Moisés, no Monte Sinai. Deus deu esses mandamentos para o seu povo, para que o povo seguisse os seus caminhos, para que o povo não se afastasse dos seus caminhos, não se afastasse da sua vontade, e para que caminhasse rumo à terra prometida, onde o povo viveria feliz, teria vida plena, servindo ao seu Deus. Então, por isso Deus deu os mandamentos. E para que servem os mandamentos, portanto? Para todos nós. A observância e fidelidade aos mandamentos servem para que nós não nos desviemos dos caminhos de Deus. Para que nós não nos desviemos da sua vontade. E para que também nós tenhamos uma vida plena, feliz, na observância desses mandamentos. Para nos aproximar da vida de santidade que Deus deseja para cada um de nós. E os mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas. A primeira tábua, que são os 3 mandamentos que dizem respeito a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos. Então, são os 3 primeiros mandamentos da primeira tábua. Da segunda tábua, que é do 4º ao 10º mandamento, são os mandamentos que dizem respeito ao homem. Daí não vou citar, não se preocupe que também não vou perguntar quais são, tá bom? Porque eu já sei que vocês já sabem, porque aprenderam desde a sua catequese e nunca mais esqueceram quais são os 10 mandamentos, sim ou não? Posso perguntar? Não vou fazer. Então vamos falar sobre o primeiro, que é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E essa palavra que nós lemos aqui, meus irmãos, que chamado extraordinário que o Senhor nos faz. Ouve, ó Israel. Escuta, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. Esse é o chamado. Meus irmãos, é o primeiro chamado de Deus ao seu povo. É o primeiro chamado de Deus aos seus filhos, aos seus eleitos. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se queres ser feliz, se queres ter vida plena, se queres que os teus sejam felizes, se queres fazer felizes os que estão ao teu redor, aqueles que você ama, escuta, ouve, ó Israel. Ouve, portanto, esse chamado. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de toda a nossa alma. Aqui não diz, meus irmãos, não estamos falando de amar a Deus com parte do nosso coração. Não estamos falando a Deus
de amar a Deus com um lado apenas da nossa alma, nem tampouco com a metade das nossas forças. Mas o que aqui diz, o que a palavra diz, o que o nosso Deus diz para nós, o nosso Deus nos diz hoje, é o todo que Deus deseja. É o todo de nossas vidas que Deus deseja, é por inteiro. Porque Deus não quer, Ele não deseja o nosso coração pela metade. Mas é o todo que Deus deseja. O nosso amor, o nosso coração por inteiro, é algo que nosso Senhor não abre mão. Vocês sabiam disso? Deus não abre mão. Lá na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 5, diz assim, que nós somos amados até o ciúme pelo Espírito que habita em nós. Assim é que Deus nos ama. Também no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso 2, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Veja o que o Senhor nos diz, como é profundo. E em várias passagens da Sagrada Escritura, nós vamos encontrando, nos deparando com essa exclusividade do amor de Deus e da adoração ao nosso Deus, somente a Ele. É algo, repito, que Deus não abre mão. Deus não abre mão do nosso amor, do nosso coração por inteiro. Porque às vezes nós possuímos um coração dividido, sim ou não? Eu dou um pedacinho aqui, eu dou um pedacinho ali, um pouquinho do meu coração, do meu amor, da minha atenção. Eu dou um pouquinho para cada coisa, porque assim eu não desagrado ninguém. É assim? Não se ofendam com o que eu vou dizer. Mas muitas pessoas que possuem assim um coração dividido, eles dão um pouquinho para cada coisa. E aqui eu vou citar exemplos. Por exemplo, sou católico, professo a fé católica, mas eu vou dar só um pouquinho do meu coração aqui, porque eu vou abraçar só parte da doutrina, aquilo que me interessa, aquilo que me convém. Por quê? Porque tem coisas na igreja católica, na doutrina católica, que eu não concordo. Vocês conhecem pessoas assim? E eu vou abraçar somente aquilo que me convém, que me interessa. Então eu dou só um pouquinho ali. Só que também tem algo que me atrai, que me chama atenção na doutrina evangélica. Então eu dou um pouquinho lá também. Mas também tem coisas que me atraem no espiritismo, na doutrina espírita, na macumbaria, né? E aí o coração vai sendo dividido. Vai sendo dividido um pouquinho para cada coisa, porque assim não desagrada ninguém. Mas nós precisamos ter cuidado. Cuidado, porque quando nós temos o coração dividido, nós corremos o risco de perder o céu inteiro. Porque no céu não se entra com o coração dividido. No céu não se entra pela metade. No céu se entra por inteiro. É o inteiro que Deus deseja que como Ele deseja que nós entremos no céu. É o nosso coração por inteiro que nosso Senhor deseja. Porque nós, seres humanos, eu e você, e se você discordar, pode dizer, nós não queremos nada pela metade. Sim ou não? O seu marido, você queria um marido pela metade? Que ele fosse metade seu e metade de outra, não tinha problema nenhum? Você queria? Não, né? E se você trabalha o mês inteiro, e aí você recebe só metade do seu salário, você queria? Eu também não, já é tão pouco. Você queria metade de um filho? Ou você quer seu filho por inteiro? Vocês conhecem a história do rei Salomão? Que chegaram duas mães, né? Chegaram com um bebê, duas mães ali chorando, brigando pelo bebê.
E Salomão, na sua infinita sabedoria, enquanto elas brigavam, o bebê é meu, o filho é meu. E ele, na sua infinita sabedoria, disse o quê? Pois então vamos partir o bebê ao meio, vamos partir a criança ao meio e dei metade para cada um. E o que a mãe verdadeira disse? Não façam isso, deem-no a ela. Porque a mãe não queria um filho pela metade. Porque nós não queremos nada pela metade. Ou você quer? Não. Nós não queremos. Da mesma forma, é o nosso todo que Deus deseja. É o nosso coração por inteiro, meus irmãos. Porque a primazia de Deus, do seu infinito amor, é o fundamento da nossa vida. Deus é o primeiro. E Ele sendo o primeiro, Ele sendo o fundamento, Ele sendo a base, é o que dá sentido à nossa existência. É o essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé. Deus é o primeiro. Em tudo Ele tem a primazia. Está escrito isso lá em Colossenses, no capítulo 1. Vai nos dizer assim, que nosso Senhor Jesus Cristo, tudo foi criado por Ele. E tudo foi criado para Ele. Vai dizer que Ele existe antes de todas as coisas. E que todas as coisas subsistem nele. Vai dizer que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Que Ele é o princípio, que Ele é o primogênito dentre os mortos. E por isso Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Assim Deus, nosso Criador, nosso Pai, criou e falou do Filho. Se Ele tem a primazia em todas as coisas, não haveria de ter sobre nós, que somos seus filhos, filhos de Deus, criaturas, mais filhos de Deus. Agora, se perguntarem para nós, se perguntarem para você, eu não vou perguntar nem vou querer que vocês respondam, mas se nos perguntassem se nós amamos a Deus, e se nós o amamos acima de todas as coisas, o que nós responderíamos? O que você responderia se perguntasse se você ama a Deus e se você o ama acima de todas as coisas? Eu posso responder. Nós vamos dizer que sim. Eu diria que sim. Só que esse amor precisa estar para além das palavras. Para além até mesmo do meu desejo de amar. Porque eu desejo amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês também desejam? Só que esse amor precisa estar para além das palavras, para além do desejo que eu possuo de amar a Deus. Esse amor, ele precisa ser demonstrado com a minha vida, com as minhas atitudes. É na vida, na alma, no espírito e também na carne. Porque o salmista, Davi já vai nos dizer: a minha carne também vos deseja. Minha alma tem sede de vós, mas a minha carne também vos deseja. O nosso amor a Deus precisa ser demonstrado, expressado com a vida, com a alma, com o espírito e também com a nossa carne. Porque a nossa carne também deseja o Senhor. Então nós precisamos descobrir em nós, eu e você precisamos descobrir em nós esse amor absoluto de Deus. O amor absoluto de Deus. Devemos amar a Deus porque Ele é o fundamento, porque Ele é a essência, porque Ele é a base. Essa é a essência da nossa vida. Essa é a essência da vida humana. Primeiro, ser amado por Deus. E ser amado por Deus não depende de nós. Porque a palavra nos afirma que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Ser amado por Deus não depende de nós. Ele nos amou primeiro. Mas a segunda coisa, aceitar o amor de Deus, isso depende de nós. Porque eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso fazer a experiência desse amor. Amar a Deus, por terceiro agora. Ser amado por Deus. Aceitar o amor de Deus.
Amar a Deus. Aqui também depende de mim, porque eu preciso desejar amar a Deus sobre todas as coisas da minha vida. E vocês vão já entender que esse amor esse desejo de amá-lo está para além de uma organização de prioridades na nossa vida. Amar o próximo também faz parte da nossa essência, que depende também de nós, mas em tudo isso somos assistidos pela graça, porque nada conseguimos fazer se a graça não nos assistir. Por nós mesmos, nós não somos capazes de dar um passo, nem de nos deixar ser amados, nem de amar a Deus, nem de amar o nosso próximo. Então essa é a essência da nossa vida. E se nós fugirmos dessa essência, nós vamos perdendo o sentido na nossa existência. Quantas pessoas nunca ou perderam ou nunca encontraram o sentido da sua existência? Porque eu existo para que eu existo. Se nós fugirmos de encontrarmos essa essência, se nós ignorarmos ou negligenciarmos, a nossa vida nunca vai ter sentido. Nunca vamos encontrar um sentido real da nossa existência. E quando eu digo real, é verdadeiro. Porque quantas vezes a gente acha que encontrou sentidos, mas eles são falsos. Eles não são a base, não é o fundamento. Então é preciso encontrar o sentido real da nossa vida, para que a nossa vida comece a ter verdadeiramente um sentido. A nossa existência comece a ter um sentido. Então aquele que ainda não encontrou essa essência, esse sentido real, ele vai viver numa busca constante, um vazio constante. É porque ele ainda não ouviu esse chamado que nós rezamos aqui no começo. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo. Como disse, se perguntarem para nós se o amamos, e se o amamos acima de tudo, somos capazes de dizer que sim. Só que esse amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não é apenas uma organização da nossa vida, das prioridades na nossa vida, essa organização de forma sistemática, por exemplo, colocando as coisas em ordem para que o meu dia, por exemplo, vou colocar as prioridades do meu dia e vou seguir aquelas prioridades. Mas se de repente acontecer algo inesperado, algum fato, eu posso mudar a ordem das coisas, de forma que não vai alterar quem eu sou, né? Às vezes a gente organiza a nossa vida assim, mas quando falamos que Deus deve ser o primeiro, não é nesse sentido. Não é só para organizar a nossa vida de forma sistemática, colocando Deus em primeiro. Aliás, vocês sabem qual é a ordem correta? Vamos lá, vou perguntar. O que vem em primeiro lugar na nossa vida? Quem é? Depois. Segundo. Que vem em segundo? Família, responderam ali, tá correto. Terceira. Vamos lá, gente, a ordem das prioridades da vida de vocês. Quarto. Alguém já falou por aqui assim. Igreja. A missão. Ah, mas Deus, família, trabalho, igreja. A igreja que eu falo aqui é a missão, né? Na igreja.
mas o meu trabalho está acima da minha missão na igreja? Sim ou não? Sim? Sim, está. Porque o seu trabalho é o sustento da tua família. Você não pode negligenciar o seu trabalho por causa da sua missão, porque também não é o desejo de Deus. Então, a família está em segundo, não é? Então, o nosso trabalho também tem a sua importância, nós não podemos negligenciar. Agora, claro que a gente precisa organizar. Então, essa ordem que eu falei aqui não deve estar organizada assim na minha vida, de forma que, se em algum momento eu tiver que mudar a ordem das coisas, não tem problema nenhum. Sim ou não? Sim ou não? Se eu tiver que botar a família em primeiro e Deus para segundo, se eu tiver que botar o trabalho em segundo e depois a família, se eu mudar a ordem, vai ter algum problema? Sim ou não? Sim. Porque Deus, ele não entra em competição com as outras prioridades que nós temos na vida. Deus não entra em competição com nada, com nenhuma outra coisa na nossa vida, com outros amores que nós possamos ter. Deus tem a primazia. Deus quer a primazia. E por que que Deus é o absoluto? Por que que Ele quer ser o primeiro? Por que que Ele deve ser o primeiro? Já disse, porque Ele é o fundamento, porque Ele é a base. Todo o restante da minha vida, da sua vida, precisa estar ligado nele. Ou cadê o crucificado, meu Deus? Não está aqui, me perdi. Não tem um crucificado nenhum aqui. Nem o meu crucifixo aqui que eu gosto de trazer, mas tem um aqui no meu sinal. Tudo na minha vida precisa estar ligado nele, ordenado a ele. Precisa ser feito nele. Se nós o amamos, tudo na nossa vida, todas as outras coisas precisam estar envolvidas por esse amor, precisam estar sustentadas por esse amor, submetidas a esse amor. Estão entendendo? A minha família, o meu trabalho, a minha missão na igreja, qualquer outra coisa na minha vida precisa estar ligado, ordenado, precisa ser feito nele. Precisa estar envolvido por um amor, por esse amor. Precisa estar sustentado e submetido a esse amor. Se eu digo que eu amo a Deus, mas a minha família está em primeiro lugar, ou é mais importante? Os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, o meu trabalho. Ah, mas eu amo a minha família, eu amo a Deus, mas eu amo tanto a minha família, eu amo tanto os meus filhos são tudo para mim. E aí a pessoa vive em função daquilo. Até parece ser nobre. Ai, minha família é tudo para mim. Minha família é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. É o centro da minha vida. É a minha família, são os meus filhos. Mas acontece que o amor que você tem pela sua família, pelo seu esposo, esposa, filhos, pelo teu trabalho, precisam vir, esse amor precisa vir da fonte do verdadeiro amor. Onde está essa fonte? No coração de nosso Senhor. No coração aberto de Jesus é a fonte do amor, como nós aqui nesta comunidade vivemos. A fonte do amor. Tudo deve brotar de lá, tudo deve voltar para lá. Por quê? Porque nós somos imperfeitos no amor. Nós não somos perfeitos no amor. Nós não somos capazes de amar perfeitamente. E seria muita pretensão nossa achar que sim, não é? Seria muita pretensão nossa achar que nós sabemos amar perfeitamente. Não é verdade, meus irmãos. Pelo contrário. O nosso amor é limitado, ele é frágil, ele é condicional. Nós vivemos impondo condições, sim ou não? Sim. Então esse amor que você oferece para os outros, esse amor que você diz que tem, por tudo que você tem na sua vida, sua família, seu trabalho, sua missão mesmo na igreja, estou falando de missão porque serve para todos nós que estamos a serviço na igreja.
Se tudo isso, meus irmãos, não estiver ligado na fonte do verdadeiro amor, nós corremos um risco muito sério. Se nós tirarmos a primazia do amor de Deus em nossas vidas e não buscarmos na fonte do verdadeiro amor, o amor verdadeiro para a gente oferecer aos outros, nós corremos um sério risco de destruir aquilo que nós amamos. Porque, como disse, somos imperfeitos no amor. Nós não somos perfeitos. Então, a nossa visão a respeito do amor ainda é muito pequena, porque está ligado muito naquilo que é terreno, naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que é condicional. E nós não nascemos, eu e você não nascemos para um amor condicional. Nós não nascemos para um amor com prazo ou com tempo determinado. Nós nascemos para um amor incondicional, para um amor eterno, para a eternidade, para o infinito. É assim que deve ser o nosso amor também. Algo muito importante, muito sério, que nos impede de viver esse primeiro mandamento é a idolatria. Vocês sabem o que é a idolatria? Sim? Sabem? Porque eu pergunto porque às vezes nós temos uma visão pequena, ou muitas vezes única, sobre o que é idolatria. Mas a idolatria é tudo aquilo que no nosso coração ocupa o lugar de Deus. Entenderam? Aí pode ser a família, pode ser o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, pode ser a minha missão na igreja, né? Eu desempenho uma função, uma missão lá na igreja, então tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar que é de Deus é idolatria. E outras coisas podem até ocupar o lugar de Deus, mas não desempenham a função de Deus na nossa vida. Podemos até colocar outras coisas, mas aquilo que é função de Deus, aquilo que só Deus pode realizar na nossa vida, ninguém pode realizar. Por isso esse chamado tão profundo. Se queres ser feliz, se queres ter vida plena, se queres fazer outras pessoas felizes também, ouve, escuta. O Senhor, nosso Deus, é o quê? É o único Senhor. Amarás, deixa eu ver se vocês aprenderam. Amarás o Senhor. Força, gente. Mais uma vez, amarás o Senhor teu Deus todo, com toda e com todas. Amém? Olha, quando eu disse que outras coisas podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, mas não desempenham a função que é apenas de Deus, é muito verdadeiro e nós precisamos levar isso para as nossas vidas. Porque é muito interessante que nós somos exigentes no amor, sim ou não? Nós somos exigentes no amor. O nosso amor humano, ele é egoísta, né? Muitas vezes nos leva a ferir, ser feridos, porque as nossas exigências, nós estamos sempre querendo nos satisfazer, sim ou não? Mas aquilo que só Deus é capaz de preencher no coração humano, ninguém é capaz de nos satisfazer naquilo que só Deus pode nos dar. Estou quase finalizando, mas quero citar, tem um parágrafo na exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Amoris Laetitia, que vocês podem depois conhecer, que fala sobre o amor na família. Lá, no parágrafo 320, diz assim: ninguém pode pretender que o outro satisfaça completamente as suas exigências. É preciso que o caminho espiritual de cada um o ajude a desiludir-se do outro e deixar de esperar daquela pessoa aquilo que é próprio do amor de Deus. E isso exige um despojamento interior muito grande. Nunca o outro conseguirá satisfazer todas as nossas exigências. Porque as exigências mais profundas do nosso coração, do nosso interior, somente Deus, somente o Senhor conhece. E só Ele pode suprir.
Por isso que nós precisamos estar sempre na fonte do amor. Jamais fugir disso. Porque se você estiver na fonte do amor, você vai amar a sua família perfeitamente. Você vai amar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, sua missão. Imaginem quantos problemas, quantos conflitos não existiriam ou seriam evitados se nós cumpríssemos o primeiro mandamento. Sim ou não? É difícil cumprir o primeiro mandamento? Sim? Sim, gente? Vocês querem fazer a experiência do amor de Deus? Se você deseja fazer uma experiência com o amor de Deus, então não é difícil cumprir o primeiro mandamento. Porque só ama a Deus, acima de todas as coisas, quem faz uma experiência com o seu amor. Quem faz a experiência com esse amor, aquele que não fez, vai ver tudo isso como um peso, como um fardo. Então, quando nós estamos no cumprimento do primeiro mandamento, todos os demais são contemplados. Por isso que dizemos, é o maior mandamento, o mais perfeito, né? E nós precisamos desejar alcançar isso. Nós precisamos desejar com todas as nossas forças, não é com metade delas, com todas as nossas forças, amar a Deus acima de tudo. Ir na fonte para buscar o amor verdadeiro, senão nós não seremos capazes de amar nunca, se fugirmos da fonte. Amém?